voltando aqui para o assunto, Mizaki, ontem foi o 1º de maio e eu fiz uma postagem com um título, né, que é um título de opinião, um texto jornalístico de opinião. Claro que o ouvinte pode discordar e pode mandar sua mensagem dizendo que se concorda ou não concorda. Se concorda ou não concorda com a opinião do Portal Amapá, né? Fala o título seguinte, tá? 1º de maio, Fulan versus Clécio, uma polarização necessária para o Amapá e o impacto na classe trabalhadora. Esse texto, ele tá dando o tom do debate de ontem para hoje nas redes sociais e, de certa forma, incomodou a turma do governo do estado, porque te colocou o dedo na ferida. O certo, Mizaki, é que o governador Clécio, não quis comemorar o 1º de maio, temendo a mobilização do CCPAP, porque se o governo marca um local, tipo uma praça para fazer uma mobilização, um evento, os sindicatos iam para lá fazer manifestação contra o governo, dizendo que não, que o governo não está agradando a agenda dos trabalhadores e servidores públicos, porque nem os policiais militares, nem os policiais civis, nem o pessoal do setor econômico, do RURAP, da FAP, nem do setor administrativo, ficaram felizes com a proposta do governo. Eles engoliram a seco, os deputados aprovaram porque não podiam rejeitar os 5,6, que já vai ser linear, mas a mobilização dos sindicatos, principalmente dos professores, que são mais de 10 mil servidores públicos no estado, ela continua. Então o que acontece? O governo ficou com medo de fazer uma festa. E o Clécio saiu pela tangente, foi participar de um evento, gravou um vídeo nas redes sociais, parabenizando os trabalhadores, 1º de maio. Pegou muita porrada no Facebook e no Instagram, porque muita gente foi pra lá e dizer, epa, esse que tu tá falando aí é só discurso. Na prática, tu não tá valorizando os servidores públicos. E ele é servidor público do estado. Já tem aquela pecha, poxa, só ele ganhou as progressões. Só ele ganhou as progressões, os outros não ganharam, né? Já vem com a agenda do servidor, que é uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V, da mesa de enrolação do Valdez, que foi 8 anos esse papo de mesa de negociação de agenda do servidor, que o ápice foi os ataques aos servidores com parcelamento, 8 anos praticamente, 7 anos sem reajuste, só foi dar no último ano de eleição, e o governo Clécio prometeu recuperar as perdas salariais, não fez isso quando ele foi prefeito, não sentou com os sindicatos, o CCPAP todo ano fazia a campanha salarial da database e ele não negociava com os sindicatos, e ele está trazendo esse modelo, né, de gestão que só é austero, só tem austeridade quando é com os servidores públicos. Quando é para os cargos e apadrinhados, não tem austeridade, não tem discurso de que não tem dinheiro, apesar do Estado ter um recorde de arrecadação de mais de R$1 bilhão, apesar do aumento do Fundeb, apesar do aumento da receita própria. O governo não consegue convencer os sindicatos de que não tem dinheiro para negociar e para dar um aumento melhor. Então, o texto ele traz assim uma base, o título, né, que ele faz um comparativo, porque tem o Clécio lá com apenas a nata da classe política, a prefeita de Pedra Branca, o senador Davi Alcolumbre, e do outro lado tem uma foto do Fulan ao lado do Vanderlei Andrade com a Praça Floriano Peixoto lotada de trabalhador e do povão, né? E detalhe, não teve protesto, porque todo mundo está contente, pelo entanto, que teve acordo com os sindicatos. Então o governo Clécio, ele não comemorou o 1º de maio, diferentemente do governo Lula, que comemorou. Até os outros governadores comemoraram. Macapá teve comemoração. Santana também não teve comemoração, porque o CCPAP vai declarar greve. E a gente vai falar disso amanhã também. Do que o CPAP já está em estado de greve também na Prefeitura de Santana. Então o governo Clécio não comemorou o 1º de maio. E participou de um evento, o governador com o senador Davi, em um município de uma prefeita aliada, distante a 200 quilômetros de Macapá, fugiu da capital, fugiu que é o palco principal das comemorações do 1º de maio, após esse desgaste, que é claro, com os servidores públicos, né, que gira a economia do Estado, a economia do contra-cheque. Por outro lado, nesse contraponto da polarização, o prefeito Dr. Fulano foi pra galera e surfa na onda com essa boa aceitação entre os trabalhadores e servidores públicos. Aí, destaca-se que o secretário Paulo Lemos, ex-deputado, ele virou esse chamado Costa Larga nessa operação Boi de Piranha do Clécio Davi. E a imagem dele, que era bem vista, né, como presidente do PSOL, porque ele, como deputado, teve uma boa atuação junto aos sindicatos, ela começa a derreter, Mizaki. Então tá aqui a opinião, né, o texto diz o seguinte: no dia 1º de maio, os servidores públicos do Estado, que passam de 33 mil servidores públicos em todo o Estado, não tem muito o que comemorar, pois amargam arroxos e perdas salariais, sem falar na decepção diante da expectativa criada por lideranças sindicais que esperam um ajuste maior
do que o concedido por Clécio, que preferiu inchar o governo do estado com a criação de novos cargos, 450 novos cargos, só na supersecretaria lá do secretário Djalma. Milhares de contratos administrativos, estima-se que tenham pelo menos 5 mil contratos hoje no estado, a terceirização da terceirização na saúde e a criação de mais de 10 novas secretarias no primeiro mês de governo. O governador Clécio Luiz, que não teve coragem de anunciar o valor de 5%, 5,6%, bem abaixo do reajuste dado pelo governo federal, que chegou a quase 10%, e a prefeitura de Macapá, que já vem com uma política de reajustar acima da inflação desde o início do governo, chegou a dar 16%, inclusive ano passado, e o maior abono salarial para a educação. A missão de Costa Larga, né, da Operação Boi de Piranha, que gera desgaste com a imagem, antes bem avaliada pelos servidores públicos, devido ao apoio às lutas sindicais nos 8 anos do governo Valdez, foi dada ao ex-deputado Paulo Lemos, para tentar ser um escudo, para tentar blindar o governo. Ele é o presidente do PSOL Amapá e atual mandante da Secretaria de Administração do Governo do Estado. O Clécio não mostra cara em pautas negativas. O responsável por seu para-choque é o ex-deputado Paulo Lemos, já batizado no Palácio do Setentrião como o novo Costa Larga de Clécio e Davi, quando o assunto é dialogar com os sindicatos e os servidores públicos. A semana ainda inicia, né, nesse pós-1º de maio hoje, né, no feriado, com o CCPAP e os professores prometendo engrossar o caldo na greve da educação, que ganha corpo e força diante de novas informações sobre o aumento de recursos do Fundeb, melhoria na arrecadação do ICMS e outros impostos que ultrapassam a marca de R$1 bilhão em 2022 e a projeção é aumentar ainda mais em 2023. O CCPAP afirma em suas pautas que se o governador aumentou o seu próprio salário em 33% no início do ano, o Estado tem dinheiro e condições de oferecer um reajuste melhor para todas as categorias, justamente porque os repasses federais e a receita do Estado só aumentaram nos últimos anos, né, com essa política de cobrança insana do governo Valdez. O fato é que o governo Clécio Luiz não teve sequer coragem de organizar uma programação no feriado do Dia do Trabalhador, justamente por conta do estelionato político-eleitoral que fez com os servidores públicos, principalmente os trabalhadores da educação, cuja sede do sindicato foi aberta e quase se tornou um QG de campanha do então candidato durante o pleito eleitoral de 2022. A direção desse CPAP até tentou de forma pelega empurrar goela abaixo a aceitação da proposta do governo do estado, tentando passar pano para Clécio, mas foi atropelada e sucumbida pela base, que iniciou uma verdadeira rebelião diante dos fatos, reprovando a proposta do governo do estado e encampando uma agenda de mobilização e lutas que impactam no simbolismo do 1º de maio, pois jogou água, né, no linguagem popular, no açaí do Clécio, que planejava uma passagem pela data tendo algo a comemorar, achando que os servidores iriam aceitar de boa a proposta que não agrada, né, e não atende os interesses da classe trabalhadora responsável pela economia do contra-cheque no Amapá. São mais de 33 mil servidores públicos em todo o estado. Por outro lado, quem surfa na estratosfera da política amapaense no quesito aceitação junto aos trabalhadores é o prefeito de Macapá, Dr. Fulan, conhecido como Prefeitão, que fechou acordo com o maior sindicato do Amapá e estancou o princípio de greve. Fulan apresentou um balanço positivo, pois em todos os anos vem concedendo reajustes salariais que recuperam as perdas da época do governo Clécio na prefeitura de Macapá. Segundo os sindicatos dos professores, só no governo Clécio, os profissionais da educação perderam mais de 50% do seu poder de compra, que também maltratou, né? O Clécio maltratou e enganou os professores, guardas municipais e demais categorias, não concedendo melhorias, gratificações, promoções e progressões, nem mesmo aos professores, categoria da qual ele faz parte, né? E ele é filiado no sindicato e foi beneficiado com as superprogressões no governo Valdez. A relação com os sindicatos no Amapá é um termômetro para medir a temperatura política e pode impactar no xadrez político dos próximos pleitos eleitorais de 2024 e 2026, pois tudo indica um ambiente de polarização entre as duas principais lideranças, Fulan e Clécio. Até o momento, o Prefeitão tem dado uma goleada no governador em todos os quesitos, seja em benefício aos servidores, comparando com o período de Clécio, onde os servidores amargaram 8 anos de desvalorização, seja comparando a entregas de obras e serviços com agilidade e rapidez diferente de Clécio, que ainda patina nos primeiros meses do governo e ainda tem que contratar superconsultoria, né, Mizaki, de 26 milhões para tentar começar as obras que estão aí paralisadas, obras milionárias, por sinal, que não saem do papel. A polarização futura promete ser salutar,
deve refletir numa nova condição e numa nova cultura política para o Amapá, né? Rompendo aquela polarização entre azul e amarelo ali, né? Que foi por muitos anos, né, algo que muita gente não achou benéfica para o Estado. Claro que se a polarização for dada em ações governamentais, isso será bom para a população. Se Clécio preferir manter seu palanque montado numa ação orquestrada para prejudicar uma capacidade que foi prefeito, o tiro pode sair pela culatra e fortalecer mais ainda o nome de Fulan, já colocado nas rodadas de conversas políticas como potencial postulante ao Palácio do Setentrião, o que seria possível com uma reeleição que caminha para a manutenção do projeto que governa Macapá, segundo as pesquisas e avaliação popular do prefeito no meio do povão. E aí se discute dentro do governo, Misak, o nome... Tem um único nome que está sendo discutido e que não é muito bem avaliado, que é o nome do Valdez. Será que o governo vai querer lançar o nome do Valdez? O Josiel, né, não consegue emplacar. O Fulan seria hoje, segundo a avaliação do Misak, eu também considero... Não dizer que ele seria imbatível, mas eu acho que hoje, se fosse hoje o cenário, ele venceria as eleições no primeiro turno. E aí, se ele sair forte das urnas, com um vice que pode assumir a prefeitura daqui a 2 anos, 3 anos, já estão dizendo que o vice pode ser o Jaime Nunes, e ele consegue aglutinar forças importantes, senador Lucas Barreto, que é um potencial candidato à reeleição e tem uma entrada muito boa em um segmento da sociedade. O nome do Acácio Favacho, o MDB, que está bem articulado e está anunciando a vinda do ministro Jader Filho, o ministro das cidades, que é lá onde está o Minha Casa Minha Vida, onde está o recurso do saneamento. Enquanto o Valdez não atendeu o prefeito de Macapá na última agenda em Brasília, os outros ministros de outros estados estão atendendo, através dessa articulação que os seus aliados na bancada fazem, o senador Lucas Barreto, Acácio Favacho. Então começa a se discutir uma frente que pode ser um contraponto e muito forte. O Fulan, tendo essa experiência de governar Macapá muito melhor do que o Clécio, que até então tinha feito aquela política do feijão com arroz e era considerado um bom prefeito para a capital. Aí vem o Fulan e diz, não, isso daí não é o suficiente, o feijão com arroz. A gente está fazendo muito mais. E caiu no gosto popular. E o Clécio enfrentou greves. Só que como ele tinha a mídia do lado, ele conseguia ter uma força dentro do Ministério Público e judicializar as greves, ele sempre criminalizava a greve. Ele não ia pro diálogo, não resolvia no diálogo a greve. O acordo na greve, no diálogo na mesa. Ele judicializava. O que o Valdez fez também. O Valdez nunca resolveu uma greve nos últimos 8 anos no diálogo. Ele sempre criminalizou, ele sempre judicializou. E o Fulano não consegue resolver na política. Então, são dois comparativos. A gente vai continuar esse debate amanhã no programa, mas que está preocupando o povo do Setentrião. Já, né, o discurso do neto do Francisco Serrano, do Jotanei, ele deu o tom do que vai se dar a política nos próximos 4 ou 8 anos no Amapá. E vai se dar uma polarização. E uma faca de 2 gumes. Se o Clécio lança um nome contra o Fulan, ele está declaradamente abrindo o franco e a guerra política. Não preferiu o diálogo. Não quer diálogo, não quer parceria. E se ele continua, né, e o Fulan se reelege, ou o Fulan, né, que eu acho que nas últimas hipóteses perdendo a reeleição, mesmo ele saindo sem vitória das urnas, ele é um forte candidato ao governo, vai ter um nome bem colocado, diferente do nome do Jaime, que teve dificuldade, né, para construir uma frente, né, e apesar de ter sido um nome bem votado, não tem a densidade hoje no meio popular que tem o Fulan, Isaac. Eu não sei se tu concorda comigo, a tua avaliação. É para preocupar o 1º de maio? O governador Clécio não fez o 1º de maio porque ficou com medo de manifestação, de protestos, né? Mostra que ele já enfrenta o desgaste. Qual é a tua opinião para encerrar o programa aqui? Pois é, não vai 1 minuto, né? Que falta Vamos lá. Aqui. Mas, assim, Everson, sem sombra de dúvida que preocupa. E você falou uma coisa, eu avalio, Everson, que o eleitorado macapaense, ele realmente aprendeu, entendeu? Então eu não vejo com tantas preocupações o eleitorado de Macapá avaliar um Valdez da forma que deve ser avaliado, o Valdez Góes, do que o eleitorado de Santana. Porque o eleitorado de Santana, ele ama velha política, o ex-governador, né, Valdez Góes. Mas Macapá já vem mostrando ao longo das eleições dos últimos anos que o Valdez Góes não tem tanta densidade político-eleitoral dentro da capital.
ele vem perdendo esse lastro político, e eu avalio que se ele vier candidato, Everson, claro que a disputa, né, poder, 2 nomes, 3 nomes, como a gente diz por aí, Everson, o que vai fazer o divisor de águas para o campeão, na minha opinião, das eleições do ano que vem, não é só o trabalho, mas é a habilidade política, Everson. Tanto política partidária, política com correligionários eleitorais, quanto política dentro da sociedade. Eu não estou falando de populismo, estou falando de política. E as políticas dentro de Macapá, elas estão acontecendo. Eu já citei outras vezes aqui Macapá, a educação e a saúde, que são talvez algo primordial para o amapaense, para essa nossa região aqui, porque nós sofremos muito, o macapaense sofre muito e o amapaense sofre muito. Então, o 1º de janeiro é sim o norte. 1º de maio. O 1º de maio é aquilo que vai direcionar, ao meu ver, todo o mentalismo que cada macapaense vai conduzir a partir de agora. As narrativas que vão ser tecidas tanto pelos políticos aliados do atual governador, quanto as que estão buscando novos ares, novos caminhos. Para finalizar, o prefeitão encarou o povão no 1º de maio, encarou os trabalhadores e o Clécio fugiu do povão no 1º de maio.